Parte 4. Os elementores. Quem são os professores da humanidade? Temos a realidade dos 4 elementos, mais um essencial, que é a quinta essência, ou falado em esoterismo como a caixa, o éter de cima, da onde vem o termo eternidade. Ainda é tempo, porém um tempo mais estendido. Vamos de novo relacionar essa tabela aqui demonstrada em outros vídeos com os elementais da natureza. Os elementais permeiam todos os universos, porém eles estão mais presentes nuns do que noutros, porque seu campo de ação, a sua área de trabalho, é específica. Eles existem apenas para fazer aquele trabalho X. Esses elementais não trabalham apenas fora, na natureza. E eles são presentes como inteligência por trás da forma, em qualquer orbe, planeta ou universo que receba em seu seio esses 5 elementos básicos. É evidente que esses elementais são atômicos, portanto são deuses microcósmicos. Átomo tem em toda parte. Um objeto aparentemente inerte está vivo. A madeira que foi seccionada, o plástico, o ferro, tudo que você vê está vivo, porém não está ativo, não externamente, mas sim seu íntimo. Onde os elementais entram mais com proximidade no sistema humano, lá fora da natureza, dentro. Os ditos gnomos participam de todo o sistema metabólico, enzimático, visceral e ósseo, digestão, transporte de leucócitos da medula óssea. Os elementais da água, sendo o gnomo os da terra, os da água já lidam com o plasma, para que todo esse sistema, todo esse fluxo aconteça. É a fluidez. Esses 70% de água são trabalhados no organismo pelas ondinas orgânicas, atômicas. Não são como sereias que a gente vê nos mitos. São particulosas. São parte da estrutura. Inclusive, todo o nosso corpo é um engendro ou arranjo elemental. Como se fosse uma festa, propriamente dita, onde foi convidado 5 classes sociais de elementores. O elemental do fogo, a salamandra, está no calor corpóreo e na pigmentação vermelha do sangue, que toma essa cor já no básico. Os gnomos do corpo lançam com o ferro esse fluido para um próximo chakra, o sexual. Ele toma liquefação. E no terceiro, que é onde vibra, ou no caso a diretoria da salamandra, o elemental do fogo, que é tudo aquece e ilumina, toma a cor propriamente dita rubra, com um fator, um acréscimo calorífico, para que o corpo permaneça vivo. Só esfriamos quando morremos, o frio da morte, que demonstra que esses elementais estão nos abandonando
E nós estamos entrando em uma outra realidade. Então esse elemental está ligado, esse o ígneo, salamandra, está ligado ao terceiro nível de consciência. Eles também têm seus níveis. A ondina está ao segundo nível de consciência. E o primeiro, o gnomo. Quer dizer que eles são muito diferentes em inteligência? Absolutamente não. Só que eles têm muita inteligência para uma coisa e não para outra, que não é a área deles. Eles, na natureza, há um respeito mútuo. Ninguém se envolve no destino do outro. Diferente de nós aqui, que queremos definir o outro com nossas próprias reflexões, com nossos espelhos. Estamos tentando, com todos os esforços, colocar a nossa imagem no outro, de tudo que é bom ou ruim, que ocultamos. O quarto nível é um elemental muito novo, apesar de já velho. É um elemental aéreo, a sílfide. O que ela trabalha num organismo, não só no homem, tudo que é vivo, móvel, o animal, a estática planta também, respira, faz fotossíntese, e a pedra. A pedra, ela recebe ainda ar pelos poros do próprio elemento terra. É evidente e é comprovado cientificamente que o ar está dentro da terra. O solo é rico em oxigênio, senão não teria vida biológica, orgânica. Seria impossível algo nascer aqui. Quinto nível está os elementais do plano akáshico. São essas chispas de plana que a gente vê no azul do céu, que a gente pode inclusive ver com sentido de visão. Até é um ato de compaixão. A divindade deixar que isso se mostre a sentidos tão limitados, para que a gente tenha a fé, que a gente possa com isso se fertilizar. E todas as crenças e fés existentes vêm do contato com essas forças. Quando elas se fecham para nossos sentidos, a gente cria uma ideologia, um paradigma, uma fé, crença, um dogmatismo. Mas ainda é alguma coisa, é algo a nos motivar. O sexto nível de consciência está ligado a um tipo muito refinado de elemental, ligado ao elemento Anupadaka, enquanto o quinto é a caixa. E o sétimo são elementais tão refinados que não sei se a gente poderia caracterizar como elementais, porque é um elemento muito sutil, o maior de todos, que é Ad. E além disso temos a oitava coisa, que não tem conceito de substância. É o inatingível, o indecifrável, o absoluto, o perfeito. Se está perfeito, então não tem diferenciação para a gente classificar. Imperfeito é aquele que não está feito, perfeito é o que já está feito. Então não há classificação possível com a mente que está no meio, o ponto de convergência que está experimentando o alto e o baixo. Essa é a dita da causalidade da confusão mental atual, do ser humano, como ele se vê agora, em raça ária e quinta raça. Esses elementais, o que eles fazem? Além de participar da vida orgânica do homem, do animal, do vegetal, inclusive do mineral, porque o planeta Terra ele é um organismo vivo. E não é só terra, não deveria se chamar assim. Ele é terra, água, fogo, ar, a caixa. E quiçá Anupadaka Yad,
que se sintetiza no seu núcleo, escondido, ocultado a todo olho e a toda percepção. O gnomo, afirma aqui, foi o que ensinou o homem primitivo a construir rodas, andar sobre a terra numa velocidade útil, porque não era possível atravessar o mundo apenas com pernas, a 4 quilômetros limitados por hora. O gnomo também nos auxiliou na medicina, de bem extrair os componentes químicos que hoje a gente fabrica nos medicamentos. Aquilo que a gente perde por ignorância, o gnomo te dá do reino mineral, como substância. O gnomo também é responsável pelas cavernas, embocaduras. Se você quer encontrar a lagarta, fica amigo de um gnomo. Esse do primeiro nível já. E ele tanto te guia, como ele pode te confundir e te fazer perder. Já aconteceu muito, de pessoas se perder dentro de uma caverna, de uma floresta. Inclusive os gnomos costumam construir suas habitações etereofísicas, porque não são físicas, abaixo das raízes das árvores, para ali ficarem protegidos, até o homem vir derrubar a árvore. Aí eles se mudam de lugar. O segundo nível, relacionado às ondinas ensinaram-nos a construir embarcações. E também como nadar, não tendo guelvas, não tendo nadadeiras de peixe. E também ensinar os peixes e todo ser que consegue viver submerso, sem morrer com a falta de oxigênio. O terceiro nível, até é muito interessante esse nível, em especial, é o elemental do fogo. Ele que inspirou Einstein na questão de energia igual matéria ao quadrado. O fogo é pura energia, ele não é tátil, apesar de queimar e iluminar. O que é a luz? Alguém consegue pegar? Apesar que ela se curva até o primeiro buraco negro que transpassar. Por quê? Porque ainda estamos vivendo matéria, então é muito mais escuridão do que luz. Então a luz, por respeito às trevas, se curva. E esse elemental nos ensinou o quê? A construir armas. E eles também inspiraram os anjos, aqueles caídos, que todo mundo diz que os anjos enoquianos é que vieram ensinar. Eles primeiro aprenderam com o micro, porque se cria massa a partir do centro. A partícula é mais perigosa do que a massa, ou mais luminosa. Sempre parte do início, do micro. Tudo que é feito de multiplicidade de micros, para daí você dizer macro. Então, esses passam seu conhecimento como? Por osmose e depois simbiose, para as mentes ou inteligências desses anjos, que depois se introjetam na mente humana e pum, eureka, vem o conhecimento de construir armas, fusão atômica, energia quântica, tudo que a gente conhece hoje. Transportar mensagens pelo ar, que vai envolver também o quarto nível, que vão trabalhar em cooperação. Aquecer o alimento, cozimento, descoberta do fogo, tudo foi a inteligência chamada salamandra, o elementor de tudo o que hoje nós vemos de eletricidade no reino humano. Essas descobertas inspirou inclusive Tesla e Thomas Edison. Hoje nossas lâmpadas, o uso de velas
a época mais medieval. E a realidade de hoje é a gente poder comer um alimento mais saudável porque ele é pré-cozido, antes de digerido, consumido. Agora entra um muito presente hoje na atualidade, o elemental do ar, que é a sílfide. Ela ajuda a abelha a ir até a flor correta, adequada, e pegar o pólen exato para fertilizar a terra. O bichinho em si, com um cérebro tão pequeno, não tem capacidade autônoma para fazer isso. Ele é guiado. Como os anjos guiam a humanidade, desde sempre nos mitos de todas as eras, que são narrados, de boca a ouvido e às vezes escritos. Hoje o transporte de ondas, agora estou fazendo isso com vocês no meu celular, se comunicando com vocês. Digamos que eu ligue para um de vocês, ouvintes, elas estão participando, só que não são aqueles serzinhos de asa. Isso aí nós, com a mente, a gente cria uma imagem. Eles não são belos como se mostram, porque a natureza sabe que a beleza esconde a inteligência. A gente vê hoje nos processos midiáticos da sociedade humana, e que quanto mais beleza não precisa ser inteligente. É monetizado igual e bem lucrativo. Então esses seres aéreos, eles participam disso. E o que eles ensinaram para a humanidade? Fabricações de aeronaves, inclusive os intras e extraterrestres, seja como você quiser definir, não importa, é importante que a evidência não é a dedução, eles existem, não importa de onde são, o importante é que sejam do universo. Eles também aprenderam a fazer naves que trabalham com antimatéria, ou seja, antigravidade. Enquanto o gnomo lá de baixo trabalha o oposto, com a gravidade. E a ondina te traz a nascer pelas águas uterinas, a vir a experimentar essa gravidade e talvez no futuro evoluir a ponto de superá-la. Então, esse quarto nível está ligado às sílfides que nos ensinaram a soltar balões, foguetes, inclusive que transcendem a atmosfera terrestre e podem fazer averiguações em outros planetas, desde que sejam próximos, porque o corpo físico não vai muito longe, ele não pode se distanciar muito do primeiro nível. A não ser na mente, que o quarto nível é da mente. Eu posso pensar na fronteira do universo agora e ir com segurança. Só que a mente, ela tem que ser inteligente, porque é só ela que pode, afunilada no meio, ele está no meio de nós, vamos dizer, Deus, o Lúcifer, se transformou em mente humana, mas dentro dele ainda está a divindade. É como nós, estamos no peito, temos nosso bindu no meio. E aqui está os pulmões, olha só. A direta ligação que prova a ligação do ar com esse quarto nível e os sílfides. E eles também nos favorecem que a respiração permaneça, todos esses níveis de baixo, auxiliando o instinto de sobrevivência, mesmo quando a gente não perceba, estamos desatentos ao nosso metabolismo. E a vida continua, mesmo sem nossa consciência. E eles asseguram, por isso que dizem, o corpo também tem a sua inteligência, só não tem a essência da essência, ou consciência da essência. O quinto nível está ligado a tudo que permeia e permanece eterno, que ainda é tempo. Ele que assegura o movimento dos astros, que nada se choque na hora errada. A coesão é o que segura. É o que daí vai fazer jus o que Einstein falava: espírito é igual matéria ao quadrado. Ou matéria é igual espírito ao quadrado. Desculpa aqui os problemas técnicos,
que faz parte, importante, né? Que as próprias forças antagônicas que não são esses elementais lutam para que a gente não fale isso. Tudo que está se revelando aqui. Porque isso dá autonomia para o ser humano começar a agir e dominar essas coisas. O quinto nível também está ligado a tudo ligado à fé, a nossas crenças. Essa ânsia por buscar a divindade. O sexto nível é o amor universal e o sétimo é a necessidade de unificação. Por isso que aqui embaixo, mesmo inconscientes, tendemos a andar em sociedade. Por quê? Porque procuramos o tudo um de cima muito abaixo. Mas já é